Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Bastou o povo de fé postar nas suas redes sociais guerras e rumores de guerra, certo? Expressando aquilo que estava sentindo para com Rússia e Ucrânia, que os críticos da fé já começaram a chiar, né? Como dizia o meu avô, já começaram a reclamar a chiar, certo? Dizendo o seguinte: ih, rapaz, lá vem os religiosos com as suas frases de efeito apenas para amedrontar a população e arrebanhar ovelhas para suas igrejas, né? Eita bexiga. E um desses críticos aí da fé foi o Antônio Miranda, certo? Ele que tem um canal ateu chamado Teologia Reversa, né? Que antes era Liga Racionalista. Ele tinha lá os pôsteres dos Cavaleiros Zodíaco e resolveu tirar tudo. Não entendi o porquê disso, até gostava dos pôsteres, né? E a gente vai reagir aqui, o que, que o Antônio falou e ver se procede, certo? O que, que ele disse aqui, tá? Não repare se eu tiver com a cara um pouco amassada, é porque eu acordei bem cedo para gravar esse vídeo, certo? Estava impossível gravar em outro horário, né? Eu moro aqui em um prédio, era criança jogando o brinquedo da janela, mãe dando educação conservadora aqui, chulepe, chulepe, nas crianças, então tava difícil o negócio aqui, tá? Mas agora vai. E antes disso, tá? Antes disso tudo, você vai no gostei, certo? Aperta aí no botão de gostei. O YouTube gosta quando você faz isso, porque ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Depois vai no inscrever-se, certo? Aperta lá para você estar inscrito aí no canal. Após isso, toca no sininho das notificações e coloque em todas, certo? É importante quando você faz isso, porque você vai ser sempre notificado. A parte que eu mais gosto, deixa o teu comentário, certo? Eu gosto de saber o que, que você pensa a respeito das coisas, tá? Então, comente aí e, por fim, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook que você gosta, tá bom? Pois muito bem, vamos ouvir aqui já de cara o que é que o Antônio Miranda reclama e já vou deixando as impressões que eu tenho, tá bom? Sobre o que ele está falando. Aliás, a gente vai ler as escrituras também, tá? Vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de Eita, guerras, pega. mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Vixe, Nação Maria. se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá Verdade. fomes e terremotos em vários lugares. Nesse momento, meus amigos, muitos líderes religiosos querão colocar medo no seu coração. Eita, certo. Então ele começa aqui dizendo que líderes religiosos vão usar essas escrituras para botar medo no povo, né? Lembrando que a narração dessas profecias, né, vamos dizer assim, ela se encontra em Lucas, Mateus e Marcos, certo? Até separei aqui algumas dessas escrituras, mas antes disso, essa não foi a minha impressão, tá, Antônio? O que eu vi nas redes sociais foi das mais variadas pessoas, certo? A maioria não era líder religioso, postando aquilo que estava sentindo, certo? E encontraram, através dessas escrituras da Bíblia, um conforto para expressar aquilo que elas estão vendo, né, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, certo? Não gente querendo manipular, gente simples, né? Vi senhoras, vi também jovens postando esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, querer pegar a exceção pela regra é complicado, né? Se algum líder religioso fez isso, eu não sei. Mas, enfim, vamos em frente. Falando que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a pandemia a qual estamos enfrentando Hum, e também as tragédias naturais é hum. cumprimento da Bíblia. Não é? Sempre houve doenças Certo. e sempre houve guerras. Entendi. Guerras, doença, fome, catástrofes naturais sempre aconteceram e sempre vão acontecer na Hum, história humana. entendi. Então o argumento dele é o seguinte: está dizendo que sempre houveram guerras e sempre houveram doenças. Então, a profecia de Jesus Cristo, né, o que ele estava falando ali para os apóstolos é falso, porque ele está contando nenhuma novidade, né? Já que sempre teve isso, então ele não está dando nada de novo, certo? Só que esse é o problema. O que o Antônio faz aqui, certo? É um tipo de falácia, você pode escolher aí qual que se caracteriza e por que que é. Ele separa apenas dois pontos daquilo que Jesus Cristo falou, certo? E esquece todo o resto. E isso é não apresentar a Escritura como ela se dá, certo? Não apresentar exatamente aquilo que Jesus Cristo disse através das Escrituras. Então vamos dar uma lida, só para a gente
ter isso mais claro, né? Entender o que a gente está querendo dizer aqui. Como eu disse, essas escrituras elas se encontram em Lucas, Mateus e Marcos. O que eu vou usar aqui tá em Marcos 13, tá? Eu vou começar lendo o versículo 6, que diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então Jesus Cristo está contando isso aqui. Muitos virão e falarão que são Cristo, enganando o povo, né? Então, esse já é mais um elemento que o Antônio não acrescentou na análise dele aqui, certo? Então, é um só, por enquanto. Vê só. Então, você observa isso? Tem gente que fala que é o Cristo e veio para enganar muita gente, né? Então, vê só. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, certo? Então, olha só, Cristo de fato fala aqui, assim deve acontecer, realmente, tem muitas guerras acontecendo, né? Desde sempre na história humana, tá? Mas ele fala aqui para o futuro, certo? Assim deve acontecer, assim vai acontecer sempre. Mas ainda não será o fim. Olha só que interessante. Isso aí não é o fim, certo? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Então isso é só o começo, tá? Como o Antônio pode dizer que determinados terremotos não fazem parte da profecia, certo? Você pode provar isso, Antônio? Como você pode dizer que as fomes e as tribulações, né, não fazem parte da profecia? Você pode fazer isso? Agora vê só, o ponto que eu acho principal, que aqui dá um checkmate nessa questão, né? Versículo 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, certo? É um problemão para o Antônio. Porque vê só, como é que o Antônio pode provar que o evangelho foi pregado em todas as nações, certo? Para dizer que isso se cumpriu. E detalhe, se você ler Gálatas 1:8, Paulo diz o seguinte, que ainda que eles mesmos, os apóstolos ou outras pessoas, pregassem outro evangelho, que este seja anátema, certo? Como você, Antônio, eu deixo essa pergunta para você, como você pode provar que o evangelho que foi pregado em diversas nações não é esse que seja anátema, certo? Ou seja, que não é o evangelho correto. Entende? Certo? Você pode provar isso, tá? Então, para você dizer que as palavras de Jesus Cristo são mentirosas, você tem que provar, certo? Você tem que pelo menos evidenciar tudo isso aqui e muito mais, certo? E muito mais, porque quando você vai lendo, vai tendo mais e mais e mais e mais e mais. Então, vê só, o grande problema não é, você vai vendo eu passando a mão na cara vendo que tá calor, o grande problema, certo, não é você ser um ateu, aqui no caso, ou um cristão, não é você ter fé ou não ter fé, entende? Esse não é o problema aqui maior, pelo menos a princípio, certo? A grande questão é você apresentar as coisas como elas são, certo? A escritura como ela é, aquilo que Jesus Cristo diz. Porque se você só apresenta um pedaço, isso vai ser um problema, né? É a mesma coisa que eu né? Se eu for um vendedor de panelas, certo? Aí eu chego só com o cabo pro cliente, só com o cabo da panela e falo, não, isso aqui é uma panela, ó. Tá vendo? Que a gente vai falar, ô seu doido, sai daqui. Você tá querendo me dar só o cabo? Você tá querendo me enganar? O que é isso aí? Né? E vai ficar bravo com razão se não tacar o cabo na minha cabeça, né? Então é isso que ele fez. De uma maneira abestada aí, né, na explicação, para fazer graça, mas realmente foi isso que ele fez, tá? Ele apresentou o cabo só da panela. Então, assim não dá, né? Como é que você vai avaliar a verdade, né? Como é que você vai fazer aí a busca pela verdade socrática, né? Então, assim não dá certo, tá? Pois muito bem, é isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para avaliar, tá? Vou deixar uma recomendação no final do vídeo. Vai no Clube do Livro, certo? Pelo estudo e pela fé. Tem uma galera muito boa lá no Instagram, tá? E no YouTube. Acho que eles estão no Facebook também, mas eu vou deixar os links todos aqui na descrição. É uma galera muito legal. É a Sara, o Lucas, o Moroni e o Maxwell, certo? Que eles todos ali analisam discursos de líderes da igreja. Tem a Sara que faz entrevistas com pessoas da igreja que escreveram livros e tudo mais, tá? É bem bacana o trabalho deles, bem legal. Vale a pena, segue lá, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Dá uma força lá pra eles.
que vai valer a pena, tá? Você vai ser edificado aí, vai ter mais um conteúdo da igreja para estar acompanhando, certo? Pois muito bem, é isso que eu tinha para falar. Verifique o gostei aí, verifique tudo, o inscrever-se, sininho e os comentários, tá? E, rapaz, eu vou falar uma coisa. Eu até gostei de gravar cedo aqui, que eu tô ouvindo os passarinhos cantando. É até bom, rapaz, não tem barulho nenhum, tá tudo mais tranquilo. Vou começar a fazer isso aqui, que é melhor, tá? Eu me sinto melhor aqui, tá? É isso que eu tinha pra falar. Até mais, pessoal.